Queridos amigos, nós estamos dando continuidade àquela introdução ao Catecismo da Igreja Católica. Tínhamos comentado até o número 10 e concluímos assim que São João Paulo II endossou este anseio expresso pelo Sínodo dos Bispos de ter um catecismo, um compêndio da doutrina da Igreja, reconhecendo que, palavras dele, esse desejo responde plenamente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. E por isso o Papa São João Paulo II empenhou todos os esforços em prol da realização desta aspiração dos bispos, dos padres sinodais de toda a igreja. Agora nós vamos comentar brevemente os números 11 e seguintes, que falam sobre o objetivo e os destinatários desse catecismo. O presente catecismo da Igreja Católica tem por objetivo apresentar a exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como a moral, à luz da doutrina do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como ponto de referência para os catecismos ou compêndios que venham a ser elaborados nos diversos países. Depois do Concílio de Trento, foi elaborado um catecismo chamado Catecismo Romano, que era um instrumento muito útil para a finalidade para que tinha sido convocado o concílio, para que tinha sido realizado o Concílio de Trento, e um instrumento de aplicação na vida dos padres, do clero, na vida paroquial, do ensinamento da Igreja. O objetivo do Concílio de Trento era, portanto, fazer uma grande reforma na vida da Igreja que se apresentava bastante tumultuada e em um momento muito delicado de ruptura da unidade. A unidade de pensamento, a unidade doutrinal, a unidade do modo de ver o tesouro e o depósito da fé que nós recebemos dos apóstolos, transmitido de geração em geração até nós, dá um corpo à unidade eclesial da família dos filhos de Deus na Terra. De modo análogo, o Catecismo da Igreja Católica também recolhe a doutrina do Concílio Vaticano II e olha para todo o depósito da fé, para toda a doutrina, todo o tesouro da tradição, da liturgia, dos ensinamentos sobre a moral, os costumes e sobre a justiça social, e propõe para esse tempo, uma linguagem adequada nesse tempo, a mesma doutrina de sempre da Igreja Católica. No entanto, esse catecismo ele serve como base para que sejam escritos, adaptando-se à realidade de cada país, os catecismos locais. Então, a Igreja é consciente de que Deus é um só e a Igreja é una, mas ela fala com realidades distintas e deve falar com dom de línguas, isto é, falar de tal modo que quem ouve o anúncio do Evangelho entenda que está se referindo tudo ao Senhor, ao seu corpo presente na história que é a Igreja, à dignidade humana e ao desígnio criador e redentor de Deus. O presente catecismo, número 12, diz assim: é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese. Em primeiro lugar, aos bispos, como mestres da fé e pastores da Igreja. É oferecido a eles como instrumento no cumprimento de seu ofício de ensinar o povo de Deus. Por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismos, aos presbíteros, aos catequistas. Será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. É um texto que tem um respiro, por assim dizer, um hálito universal, e ele deve ser muito bem empregado, estar nas mãos de todos. Mas, no entanto, os bispos têm esse documento doutrinal como referência para o seu ministério da palavra. No Catecismo nós encontramos as mais ricas fontes da doutrina da Igreja, tanto as fontes da tradição do magistério, como as fontes dos padres, dos santos e assim por diante. Toda a vida da Igreja está aqui compendiada. Passamos agora a ver como é estruturado o texto do Catecismo.
E é muito importante ver isso porque nós podemos fazer uma leitura continuada dele, mas podemos também ir diretamente às partes que nos interessam para algum conhecimento mais aprofundado ou para alguma função, para alguma utilidade catequética, pastoral que nós tenhamos. O projeto do catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares. Primeiro pilar, a profissão de fé batismal, chamado símbolo, no caso, o símbolo dos apóstolos, ou niceno-constantinopolitano. O catecismo comenta, sobretudo, o símbolo dos apóstolos. Os sacramentos da fé, segundo pilar, então fala aqui sobre a vida litúrgica, sobre a celebração do mistério pascal e o seu fruto oferecido à igreja através de cada um dos sacramentos. Terceiro pilar é a vida da fé, os mandamentos. Então, se no primeiro pilar nós lemos, meditamos sobre o que devemos crer, no segundo sobre como devemos celebrar, no terceiro pilar agora se diz como devemos viver a vida de filhos de Deus, a vida de discípulos de Cristo. E por fim, esse terceiro pilar praticamente é estruturado em torno dos 10 mandamentos e das bem-aventuranças. E por fim, a oração do crente. Nós somos filhos de Deus. O Senhor nos escolheu para sermos seus filhos no Filho unigênito. A oração dos filhos de Deus é o Pai Nosso. E ao redor do Pai Nosso, nós descobrimos os tesouros da oração cristã. Como é bom estarmos unidos a Deus num colóquio íntimo, franco, sincero, amoroso, porque assim Deus nos busca. Nessa primeira parte, então, vemos a profissão da fé. Estudamos o símbolo dos apóstolos e cada um dos seus artigos. Aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar a sua fé batismal diante dos homens. Confessar diante dos homens. A proclamação da fé é sempre pública, nunca pode ser privada, por assim dizer, seria um contrassenso. Ela é irradiação daquilo que nós cremos para a nossa existência e através disso a fé anunciada, a fé proclamada chega ao conhecimento dos irmãos e tem a possibilidade de escolher ser ou não filhos de Deus junto conosco na comunidade eclesial. Por isso o catecismo começa por expor em que consiste a revelação. Nosso Deus é um Deus que se revela a nós. A fé cristã não nasce de uma brilhante ideia de alguns. Ela é fruto da revelação de Deus. Deus que nos conta os seus segredos. Deus que nos dá a conhecer os seus mistérios. Por isso o catecismo começa, dizia, por expor em que consiste a revelação pela qual Deus se dirige e se doa ao homem. Bem como a fé pela qual o homem responde a Deus. É interessante ver como aqui o catecismo fala, Deus não só conta como Ele é, conta os seus segredos, a sua intimidade, o Deus unitrino, como também Ele se dá a nós. A divina revelação é o modo como Deus se entrega a nós pelo conhecimento, pelas palavras, mas também pela sua intervenção na nossa história. A revelação cristã não é como que uma espécie de redação que Deus faz do alto de um livro que Ele entrega depois, que confia à igreja. Não. A revelação é Deus que caminha conosco na nossa história, inspira alguns homens para o anúncio da Boa Nova, para o anúncio da verdade sobre Ele, sobre o mundo, sobre o homem, sobre toda a criatura, e sobre a criação e sobre a nossa redenção. E nessa inspiração Ele também inspira alguns que são tocados pelo Espírito Santo a colocar por escrito aquilo que já pregaram, aquilo que a igreja prega. O símbolo da fé resume os dons de Deus, os dons que Deus, como autor de todo bem, como redentor, como santificador, outorga ao homem e os articula em torno de 3 capítulos de nosso batismo, a fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador, Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo na Santa Igreja Católica. Então, o catecismo, ao falar da revelação, fala
da ação apropriada das três pessoas da Santíssima Trindade. E assim articula esta reflexão. O segundo pilar, a segunda parte do Catecismo, trata dos sacramentos da fé. É como nós devemos celebrar aquilo que nós recebemos do conhecimento e do amor de Deus, do dom que Deus faz de si mesmo e da sua revelação. A segunda parte do Catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, particularmente nos 7 sacramentos. Nós sabemos que a liturgia não se resume aos 7 sacramentos, a vida litúrgica da Igreja é mais ampla, tudo aponta para a Eucaristia e tudo nasce da Eucaristia, mas há uma riqueza imensa de tesouros da vida celebrativa da Igreja. E é isso que o Catecismo vai tratar, né? Nessa segunda parte, no segundo pilar dos sacramentos da fé. A terceira parte também é muito rica e nos interessa bastante. É a vida da fé. Então, na primeira parte, a profissão da fé. Segunda parte, os sacramentos da fé. Terceira parte, terceiro pilar, a vida da fé. Como nós devemos viver aquilo que nós acreditamos. A terceira parte do Catecismo apresenta o fim último do homem criado à imagem de Deus. Isto é, a bem-aventurança. Somos chamados, finalmente, à felicidade. E os caminhos para chegar até ela. Então, apresenta-nos a finalidade, o fim último da nossa existência, a nossa vocação, que é a bem-aventurança eterna, e os caminhos para chegar até ela, mediante um agir reto e livre. Esse caminho nós devemos percorrer com a ajuda da fé e da graça de Deus, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus. Então a Igreja não só nos ensina a meta a atingir, como também o caminho a percorrer com o auxílio da graça, né? Por meio de um agir que seja reto, que realize de modo testemunhal também o duplo mandamento, amor a Deus e ao próximo, que se desdobra nos 10 preceitos do Decálogo. E por fim, a quarta parte do Catecismo, a oração na vida da fé. Então, primeiro pilar, profissão de fé, proclamação da fé. Segundo pilar, os sacramentos da fé, como nós celebramos a fé. Terceiro pilar, a vida da fé, como se desdobra na nossa existência concreta, no nosso comportamento, o testemunho da fé, a experiência da fé. E por fim, a oração, a nossa íntima relação de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas de um modo muito especial, aqui entra em jogo a nossa filiação divina. Como nos relacionamos com o Pai? Como filhos amorosos que entram na intimidade com Ele, ou a nossa religiosidade ainda não é bastante impregnada da nossa nova condição de filhos de Deus, né? Pode ser apenas uma fria religiosidade natural, né? Sem entrada profunda no mistério da Trindade, no coração da Igreja, no mais profundo de nós mesmos, né? Essa última parte do Catecismo trata, portanto, do sentido e da importância da oração na vida dos crentes, daqueles que creem em Jesus Cristo, no seu Pai e no Espírito Santo. Ela termina com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração, do Pai Nosso. Com efeito, nesses 7 pedidos encontramos um conjunto de bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer nos conceder sempre que lhe peçamos. O Catecismo, além de ser um texto de conteúdo, é um texto também que indica, pelo menos de modo sucinto, algumas orientações práticas para o uso do próprio texto, né? Ele foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica, né? É preciso ler como uma unidade. Então, aqui o Catecismo tem uma arquitetura, digamos assim, tem uma estrutura que ajuda a compreender o conjunto e o conjunto ajuda a compreender cada uma das partes, né? Então é preciso lê-lo como uma unidade. Há numerosas referências dentro do texto
há outras partes do mesmo catecismo. Há também, no fim do volume que nós temos aqui, de todos os volumes publicados do catecismo, um extenso índice analítico que nos permite olhar e buscar, pesquisar temas que estão presentes no catecismo e nos permitem ver a ligação de cada tema com o conjunto da fé. Muitas vezes os textos da Sagrada Escritura não estão citados literalmente, mas são feitas referências mediante a indicação com CF, confronte-se ou confira. Né? Então, às vezes é necessário adaptar na extensão do texto, na redação, de modo adequado o mesmo texto bíblico, sem falsear, evidentemente, o seu conteúdo, mas adaptando ao itinerário da redação do texto. Para a compreensão mais profunda de tais passagens, é preciso consultar os próprios textos. Então, se nós estamos dentro do catecismo e há indicação de passagens bíblicas, é muito importante ter a Bíblia do lado, para que nós saibamos procurar no texto sagrado aquelas referências que nos ajudam a compreender o conjunto do catecismo e da sua doutrina. No catecismo também há uma disposição gráfica que é importante conhecer para saber qual é a importância, como se verifica a importância de cada parte do catecismo. Há coisas que são mais importantes, há coisas que têm uma importância menor em relação às verdades centrais da fé católica, da fé cristã. Isso fica patente no texto através do corpo, da apresentação gráfica. Né? Então, quando há certas passagens são apresentadas graficamente em corpo menor, isto indica que se trata de observações de tipo histórico, apologético ou disposições doutrinais complementares. Portanto, tem uma importância na medida em que apoiam o texto principal. As citações em corpo menor de fontes patrísticas, litúrgicas, magisteriais ou hagiográficas estão destinadas a enriquecer a exposição doutrinal. Com frequência, nesses textos foram escolhidos para o uso diretamente catequético. No final de cada unidade temática, uma série de textos breves apresentam de modo resumido e essencial os ensinamentos. Esses resumos têm por objetivo fornecer fórmulas breves, memorizáveis à catequese local. Então, aqui duas coisas. As citações em corpo menor, às quais nos referíamos, de fontes patrísticas, litúrgicas, magisteriais ou hagiográficas, são destinadas a enriquecer a exposição doutrinal. Elas não são tomadas por si mesmas, mas para dar apoio à explicação de um texto doutrinal que, talvez sem essa ligação à tradição, ficariam menos claros. Né? E depois o catecismo apresenta um resumo em cada unidade temática, aliás, fórmulas de resumo que podem ajudar a formar catecismo como, de fato, compêndios e catecismos de pergunta e resposta, como é tradicional na Igreja, coisa que foi feita no Brasil, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, produzido pela Congregação para a Doutrina da Fé, e que foi traduzido e publicado por várias editoras. É um auxílio para que a nossa fé seja introjetada na nossa memória. Aquilo que nós cremos é preciso que esteja presente na nossa memória, que saibamos proclamar sempre, sem necessidade de apoio em livros. Né? É muito importante que também que a memória tenha o seu lugar no nosso aprendizado. Veja, não se trata de simplesmente memorizar textos, mas de colocar na nossa memória, de também memorizar textos, memorizar passagens das Escrituras, memorizar passagens do Catecismo, fórmulas doutrinais que nos ajudam com a oração e com a explanação mais aprofundada a expor de modo sistemático a nossa fé, a saber dar as razões da nossa esperança. Depois, concluindo, já indo à conclusão dessa parte do prólogo, o Catecismo, no número 23, diz o seguinte: neste Catecismo, a ênfase é posta na exposição doutrinal,
Quer ele ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Por isso mesmo, está orientado para o amadurecimento desta fé, para o seu enraizamento na vida e na irradiação do testemunho. Por sua própria finalidade, número 24, este catecismo não se propõe a realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos exigidas pelas diferenças de cultura, idade, maturidade espiritual, situações eclesiais daqueles a quem a catequese é dirigida. Esta é a função própria da criatividade pastoral, né? Da capacidade que nós temos de buscar os conteúdos límpidos e de transmiti-los com, dizia, usando a expressão dos Atos dos Apóstolos, com dom de línguas. Saber pegar do tesouro da igreja, do tesouro doutrinal da igreja, e transmitir numa língua compreensível, não sem inspiração, não sem ajuda do Espírito Santo, uma linguagem compreensível às pessoas que são destinatárias do nosso anúncio evangélico. Então, o catecismo, nesse sentido, o texto do catecismo não se propõe a fazer essa adaptação, porque isso é tarefa própria dos pastores das igrejas locais, é tarefa própria dos catequistas, dos catequetas, e faz parte daquela inculturação que o anúncio do Evangelho deve sofrer. Inculturação quer dizer, o Evangelho entra na cultura e a transforma numa cultura, num humus, num ar que se respira na igreja e que nos faz saber que somos, sim, cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos da comunidade onde nós vivemos, da cidade dos homens, como diria Santo Agostinho. Tais indispensáveis adaptações cabem, portanto, aos catecismos próprios e mais ainda aos que ministram a instrução aos fiéis. O Catecismo Romano dizia o seguinte, já no tempo do Concílio de Trento, portanto há 500 anos atrás: aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos, a fim de conquistar todos para Jesus Cristo. Particularmente, não imagine ele que lhe é confiado um único tipo de alma e que, consequentemente, lhe é permitido ensinar e formar de modo igual todos os fiéis à verdadeira piedade, com um só e mesmo método, sempre igual. Saiba ele que alguns são em Jesus Cristo como criancinhas recém-nascidas, outros como adolescentes, outros ainda como estando na posse de todas as forças. É necessário considerar com diligência que uns têm necessidade de leite e outros têm de alimento sólido. O apóstolo indicou tal dever, ou seja, aqueles que são chamados ao ministério da pregação devem, na transmissão dos mistérios da fé e das regras comuns dos costumes, adaptar as palavras ao espírito e à inteligência de seus ouvintes. Já no tempo em que foi composto o Catecismo Romano, se alertava para essa necessidade de adaptação da linguagem e de adaptação ao espírito daqueles que acolhem a Boa Nova. Mas, acima de tudo, a caridade. E concluímos comentando o número 25 do Catecismo, que encerra o prólogo, com essas palavras. Para concluir o prólogo, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Vejam a atualidade do Catecismo Romano, das indicações do Catecismo Romano. Toda a finalidade da doutrina e dos ensinamentos deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor aquilo que é preciso crer, esperar ou fazer, mas sobretudo fazer sempre com que apareça o amor de Nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor e nem outro fim senão o amor. O amor é a plenitude da lei, dizia já São Paulo. A caridade é a plenitude de toda a vida cristã, de todo o ensinamento da vida cristã. A fé e a esperança, diz São Paulo, um dia acabarão com a nossa morte, mas a caridade dura para sempre. A caridade dura para a eternidade. A caridade é o ambiente, o ar que se respira no seio da Santíssima Trindade, na Jerusalém Celeste. Então nós podemos dizer que o catecismo, ao ensinar a doutrina, tem por objetivo oferecer um instrumento adequado para que, aprendendo a viver, rezar, celebrar como Jesus fazia,
nós aprendamos também a viver no amor como Ele nos ensinou. Que o estudo do Catecismo, então, nos ajude a nos aproximarmos mais de Deus e a cumprirmos a nossa vocação aqui na Terra, que é glorificá-lo, amando sobre todas as coisas e amando ao nosso irmão, ao nosso próximo, como Ele nos amou, como nós nos amamos como a nós próprios, né? É muito bonito saber que o fruto do conhecimento das verdades da fé não é outro senão o amor. E se nós não atingimos ainda esse fruto, se nós não atingirmos esse fruto com o estudo das verdades da fé, é porque é preciso estudá-las mais, melhorar a nossa relação com Deus e fazer esse estudo não só de modo meramente intelectual ou de memorização de verdades, mas de encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, com seu Pai, nosso Pai, com o Espírito Santo. Que o Deus unitrino, que é o Espírito de sabedoria, seja derramado sobre nós e que nós aprendamos esse catecismo que vamos começar a estudar já no seu conteúdo nos nossos próximos encontros.